Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e pesquisador na área de História do Ateísmo. E esse canal, ele é um canal de divulgação de conhecimento histórico e atualmente um canal de divulgação de conhecimento sobre História do Ateísmo. Então, você que está assistindo o vídeo, que ainda não é inscrito no canal, deixo o convite para se inscrever no canal, acompanhar o trabalho e, se possível, também ajudar a divulgar os vídeos, que isso ajuda a fazer com que esse tipo de conteúdo ele tenha uma maior repercussão. Veja bem, o tema do vídeo de hoje é sobre a questão do estereótipo produzido sobre o ateísmo. Mas o que eu queria comentar é o estereótipo produzido sobre o ateísmo feito por ateus e não por religiosos. Como assim? Então, vamos lá. Nos últimos dias eu trouxe aqui um aluno do curso de História da Federal do Mato Grosso do Sul, Pedro, que fez uma pesquisa de monografia sobre os autodenominados ex-ateus e ex-ateias. Foi um orientando meu, a gente fez esse trabalho aí ao longo desse ano e do ano passado, e agora eu fiz questão de convidá-lo para compartilhar com vocês essas informações. E aí, o vídeo ele acabou gerando muita polêmica, o tema da live gerou muita polêmica, essa ideia de ex-ateu. E durante a live teve muitos comentários, enfim, e depois o vídeo ainda teve uma repercussão. Eu recebi algumas mensagens, falando sobre isso, e uma parte dessas mensagens ela vinha no sentido de refutar a ideia de que existe uma pessoa ex-ateia. A ideia de que um ex-ateu ele nunca foi, na verdade, verdadeiramente ateu. Isso aí é interessante. Então veja só, pessoal, falando sobre isso. Quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, e principalmente quando eu fui para a internet e fui atrás de material, fui atrás de informação sobre a questão do ateísmo, principalmente nas redes sociais e nas páginas e nos grupos que eu comecei a participar, eu via muita discussão e muito debate sobre o que é ateísmo e o que é ser uma pessoa ateia. E aí me chamou a atenção que existe uma grande difusão e uma grande popularidade, o entendimento de que ateísmo é apenas não acreditar em Deus. É apenas não acreditar em Deus. E a partir daí, com um certo refinamento, digamos assim, mas que muitas vezes está articulado com essa noção, ateísmo é não acreditar em Deus. Eu também já vi muito pelas redes sociais, aí pelo mundo da internet, YouTube também, enfim, a ideia de que o ateu ele é uma pessoa racional, que pensa baseado na razão, que acredita na ciência, então a sua visão de mundo é amparado na ciência. Então ele é uma pessoa que tem a base racional, do pensamento, que tem um conhecimento pautado nas evidências científicas, que acredita no mundo material e, consequentemente, exclui qualquer coisa relacionada a uma realidade sobrenatural. Mas mais importante do que isso, cria um molde de que ser ateu é se enquadrar dentro desse parâmetro. E aí, inclusive, muitas vezes criando uma dicotomia entre ser ateu e ser religioso. O ateu é a razão, o religioso é a fé.
O ateu é a ciência, o religioso é a crença religiosa. O ateu são as evidências, tá, científicas. O religioso é a fé, baseado não em evidências. Então, o ateu, então, como uma pessoa que, com base nesses elementos, né, uma pessoa inteligente. O religioso é uma pessoa supersticiosa e, via de regra, é uma pessoa que acaba sendo manipulada por lideranças religiosas, escusas, etc. Então, esse modelo, né, esse entendimento, veja bem, pensando aqui a questão do ateísmo, historicamente falando, essa visão do ateu como alguém racional, alguém que chegou por um pensamento crítico, na convicção, na certeza de que a religião é uma falsidade, e que tem como suporte o conhecimento científico, às vezes também algumas referências filosóficas. Esse entendimento sobre o que é ser ateu, ele é um entendimento muito contemporâneo. Ele é um entendimento muito contemporâneo. Porque se pegarmos aí os trabalhos que existem sobre a história do ateísmo, veremos que durante muito tempo a pessoa ateia não foi entendida dessa maneira. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso, e ainda pretendo produzir mais coisas em relação a essa temática, particularmente em relação a épocas anteriores ao século XVIII. Essa noção, então, do ateu, como eu estou levantando aqui, ela é produzida na esteira do desenvolvimento do pensamento filosófico iluminista, da racionalidade científica, que se consolida no século XIX, mas que vem sendo gestada ao longo da Idade Moderna, e que produz, então, uma emancipação da noção de ser ateu, que antes era definida a partir de discursos religiosos e passa agora a ser autodefinida por pessoas que se definem como ateias. Então, ou seja, esse entendimento de ateu, ele é um entendimento muito contemporâneo. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto desse entendimento é que ele enquadra, dentro de um molde, o que é ser ateu. Consequentemente, tudo aquilo que não se enquadra dentro desse molde passa a ser desconsiderado como ateísmo ou como uma pessoa ateia. A pessoa é ateia, mas tem um posicionamento tal. A pessoa é ateia, mas tem uma crença, enfim, faz uma relação entre ateísmo e uma questão. Isso aí já é o suficiente para dizer que a pessoa não é ateia, porque, enfim, ela não está enquadrada dentro do modelo. E isso reverbera de uma maneira muito mais intensa quando a discussão cai sobre a questão do que é uma pessoa ex-ateia. Então, o entendimento de que uma pessoa durante um tempo se identificou como ateia e posteriormente deixou de se identificar como ateia, passa a ser visto como algo inconcebível, ou seja, uma pessoa, a partir do momento que ela se define como ateia, não tem mais como ela deixar de ser ateia, porque ela se tornou ateia baseado no raciocínio crítico, científico, racional, filosófico, etc, 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 etc. Mas o ateísmo, e as pessoas ateias, elas estão incorporadas dentro daquilo que a sociologia da religião denomina como trânsito religioso. Então, os caminhos que levam as pessoas a se tornarem ateias são muito variados. Existem, como tem um discurso do ateu e da ateia que se torna ateu e ateia por uma revolta. Só que aquilo passa e depois
volta a se identificar com uma religião. Inclusive a pesquisa do Pedro conseguiu mapear essas pessoas com esse perfil, com esses perfis. Mas também existem outras pessoas que foram mapeadas pela pesquisa do Pedro que não se enquadram nesse perfil, que se tornaram ateias a partir de outros caminhos e posteriormente deixaram de se identificar como ateias por questões vinculadas às suas trajetórias individuais. Então vejam, eu já fiz aqui uma vez um vídeo comentando esse livro aqui do John Gray, 7 tipos de ateísmo. Veja só, 7 tipos de ateísmo, né? Que basicamente ele está pensando aqui 7 maneiras de se pensar as atitudes e as ideias de pessoas e grupos que se definem como ateístas, né? E ele, claro, pensa isso relacionado aqui ao mundo contemporâneo, o mundo contemporâneo, coloca ali do final da Idade Moderna em diante, mas ele vai falar sobre o novo ateísmo, vai falar sobre o humanismo secular, vai falar sobre o cientificismo, vai falar sobre aqueles que odeiam Deus e por aí vai. Então, nós temos essa questão. Então, quando nós vamos, o que eu quero dizer? Quando nós vamos para a pesquisa histórica e começamos a analisar como o ateísmo foi representado e como as pessoas se auto-identificaram como ateias, o que significava e o que significa para elas ser ateias, o que nós vamos perceber é que há uma diversidade e uma riqueza de referências para as pessoas se identificarem como ateias, inclusive muitas vezes trazendo elementos que parecem ser contraditórios, né? Como, por exemplo, pessoas que se definem como ateias, mas que defendem a possibilidade da pessoa ateia ter uma espiritualidade secularizada. Sam Harris, por exemplo, né? Que é um ateu até bem famoso aí no contemporâneo e que defende esse tipo de perspectiva. Mas há aqueles que ainda entendem, e não são poucos, o ateísmo dentro de uma caixinha. Então, se a pessoa não se adapta àquela caixinha, consequentemente ela não é ateia. E os ex-ateístas, então, são um dos principais alvos dessa crítica. Então, o que eu coloco aqui para vocês é que quando nós analisamos este assunto a partir de uma perspectiva histórica, nós vamos perceber que nem ontem e nem hoje o ateísmo pode ser entendido apenas a partir de um parâmetro. Que o ateísmo e as pessoas ateias não podem ser compreendidas a partir de uma mesma régua, que torna a situação muito mais diversa e torna também esse fenômeno muito mais rico de compreender e que exige um certo cuidado para nós não ficarmos dentro de um discurso que acaba sendo um discurso que vê a situação, vê o fenômeno do ateísmo e as pessoas ateias apenas sob um mesmo prisma. Então, essa é uma questão que fica aí para nós refletirmos quando nós estamos pensando sobre ateísmo. Inclusive eu já tratei aqui no canal, só para deixar como exemplo, o caso de pessoas aqui no Brasil contemporâneo que se definem como pessoas ateias e bolsonaristas. E eu até já fiz vídeo, como eu falei, trazendo esses relatos e tentando dar uma explicação sobre isso, como é que essas pessoas conectam esses elementos. Então, isso é bem ilustrativo para perceber a complexidade que permeia o meio ateísta e essas pessoas e grupos que acabam se definindo como ateus e ateias.
Entre o céu e a terra há mais coisas que a nossa vã filosofia possa imaginar. Então, ou seja, é preciso ter cautela na hora de pensar o que é ateísmo. A nossa definição, ela precisa ser compreendida levando em consideração também que existem outras maneiras de se pensar e de se compreender o que é ser ateu e ser ateu. Era isso. Deixo um abraço e nos vemos em breve.